Nosso último encontro, eu apresentei para vocês, né, a essência, ou seja, o pilar da leitura milleriana, depois de já ter apresentado para vocês a leitura de Melman e do Lebrun, né. Queria ressaltar que esses autores, eles não são únicos, né, então não se trata só desses 3 ou desses 4, por exemplo, uma leitura que não entrou na minha apresentação primeira foi a do Racial, mas é também uma proposta de tese para o sujeito contemporâneo muito parecida com a do Lebrun, né? Ele vai falar sobre um sujeito em estado limite. E além do Miller, a gente tem o Jorge Forbes, a gente tem vários textos do nosso Márcio Petter, do Henrique Lohan, enfim, vários clínicos, né, que vão apostar nessa ideia da psicose contemporânea, enfim, tem um texto muito didático dessa perspectiva do Márcio Petter, né, que chama Fora Oclusão Generalizada, ou seja, não é um conjunto restrito de autores, são autores, é um conjunto amplo e autores com grande expressividade, grande reconhecimento também no nosso campo. No nosso último encontro, eu apresentei, então, para vocês a tese do Miller a respeito dessa hipótese de que o sujeito contemporâneo, para ele, né, responderia muito mais ao paradigma da psicose do que da neurose. E a tese dele, né, como eu apresentei para vocês, né, faz uma proposta da psicose ordinária como um novo paradigma subjetivo. Coloquei para vocês que essa proposta, ela colocou algumas dissoluções a respeito do que estava em jogo, né, quando o diagnóstico estrutural estava em vigor. Então, no nosso último encontro, né, eu apresentei para vocês que houve um debate a respeito da viabilidade de se diagnosticar uma psicose sem os elementos estruturais, né? Sem os elementos que o Lacan havia pressuposto como elementos necessários, né, para fazer um diagnóstico estrutural da psicose, dispensando, né, por exemplo, os transtornos de linguagem. Vocês viram, né, como eu coloquei, que teve uma certa reticência, um certo debate ali sobre a possibilidade de diagnosticar uma psicose na ausência desses elementos estruturais. A última citação que eu li para vocês era uma citação em que o Miller colocava a proposta dele da seguinte maneira: ele colocava a ideia de que ele próprio estava alterando a concepção de transtorno de linguagem, né, de que falar seria um transtorno de linguagem, e que, por isso mesmo, os analistas de hoje não teriam mais esse compromisso, né, em detectar esses outros elementos, né, estruturais para poder atestar esse diagnóstico de psicose. E daí a discussão que eu levantei para vocês foi que, a partir do momento que esses elementos estruturais caem, né, como recursos necessários, né, para orientar uma clínica diagnóstica, outros elementos surgem, né, então, como índices diagnósticos, né, e aí a gente viu que, nesse sentido, nós chegamos no pior, né, que foi o fato de que todos os elementos levantados, eles apontavam para uma espécie de adaptabilidade, de crivo de adaptação do eu ou não, né? Então, eu li as citações para vocês desse debate. Junto com isso, né, como é que o Miller propõe, né, um retorno conceitual a isso que seria só uma leitura fenomenológica da posição do sujeito no laço social? Ele diz, bom, esses casos em que nós narramos, né, em que esses sujeitos têm essa apresentação clínica confusa, que eles chamam fenômeno de nevoeiro, né, que tem uma espécie de sensação delirante a respeito do sentido das coisas, mas não tem nenhum indício de que haja
uma alucinação ou um outro elemento basal, né? Esses casos são casos em que podemos inferir uma psicose, né? De tal maneira que essa psicose é suposta já desencadeada em algum lugar e que ele está estabilizado em função desse tipo de elaboração imaginária. É uma estabilização, porque não há uma abertura delirante, né, exuberante, como no caso de Schreber, né, mas tem sim alguns aspectos como esses, tidos como aspectos de ordem imaginária, em que a gente percebe, né, por onde o sujeito está organizado, né? E é aí que entra o nosso debate clínico, né? Então, a gente tem sempre uma via dupla aqui, a função paterna e as leituras diagnósticas. E o que eu coloquei para vocês é que o conceito de função paterna, né, na obra do Lacan, é uma espécie de oceano, né? E a gente vai navegar por ele pelo barco do imaginário, né? Então, onde que esse barco entrou no nosso último encontro? O Miller, ele propôs, né, que esse tipo de organização psicótica estaria fundado numa espécie de recurso ao imaginário que o sujeito lança a mão e que permite a ele, né, continuar no laço social, ainda que com essas estranhezas, né, de tal maneira que ele não vá apresentar ao clínico uma situação de exuberância psicótica. E ele chamou esse tipo de recurso de regressão tópica ao imaginário. Então, a última citação que eu li para vocês foi essa daqui. Nós estamos, né, nesse livro que eu citei, né, a Psicose Imaginária, e ele diz o seguinte: não vamos nos esquecer que o estádio do espelho, na época de uma questão preliminar, não é o que Lacan descrevia inicialmente. Agora é um estádio do espelho quase psicótico. Quando o sujeito não está organizado pelo simbólico, é um estado de ordem psicótica habitado por um sofrimento primordial clenoide. Ou seja, quando se retrocede topicamente ao estádio do espelho, é a psicose. Dito de outra maneira, esse estádio ilustra a tese da psicose nativa. Então, ele está tentando explicar naquele debate, né, por que eles poderiam atestar situações de psicose sem os elementos dos transtornos de linguagem. E então, as pessoas presentes começam a elaborar essa noção através desse recurso ao imaginário. Uma das clínicas presentes, né, essa citação que eu li, ela está na página 238 da minha edição, que eu já falei para vocês, que é a da Paidós, que eu estou usando. Uma das clínicas presentes, então, define melhor o caso que ela estava tentando expor, né, a respeito de uma paciente que tinha falas um pouco delirantes, mas não apresentava nenhum transtorno de linguagem. Ela diz o seguinte: mesmo sem ter havido o desencadeamento, o diagnóstico de psicose, então, não parece ser mais duvidoso a mim. Se a estrutura não está ligada ao nome do pai, existem outros modos de fazer nó. Estamos dizendo que há uma suplência imaginária pela aquarela, que era o significante que a moça dizia que aparecia no sonho. A sustentar, então, uma suplência imaginária pela aquarela, a sustentar no tratamento por uma estabilização. A amarração no seu trabalho em sua atividade de costureira, corte pelo real. Um dos seus sonhos, no qual ela teve que pintar uma bordadura de flores, amores perfeitos, ilustra esse trabalho de amarração que ela executa no seu atamento. Então, eles estão tentando conceituar como é que os sujeitos se organizam por essa via imaginária.
E aí aqui, né, já tem o uso do termo suplência imaginária. De outra maneira, né, aí na página 201, o próprio Miller conclui, né, elegendo esse modelo da suplência imaginária. Estamos, então, com a história da psicanálise. Ela teve um interesse muito natural, desde sempre, pela psicose extraordinária, por gente que realmente se colocava um êxito ressonante. Faz quanto tempo que Schreber consta em nosso cartel? Enquanto que aqui estamos falando de psicóticos mais modestos, que reservam surpresas, mas que se podem fundir numa espécie de média. A psicose compensada, a psicose suplementada, a psicose não desencadeada, a psicose em terapia, a psicose que evoluciona, ou seja, a psicose sintomatizada, se me permitem. A psicose joyciana é discreta, a diferença de Joyce. Essa citação está na página 201 da minha edição. Bom, então aqui ele está elegendo Joyce, né, como o modelo dessa organização por uma suplência imaginária, supondo no Joyce uma psicose. E a gente vai ver que esse vai ser um ponto de grande embate, né, com outros pós-lacanianos, principalmente com a Colette Soler, que vai defender uma tese justamente contrária, né, defender a tese de que o Joyce, pelo tipo de amarração que ele consegue fazer via imaginário, é aí que a gente consegue atestar de que não se trata de uma psicose. Enfim, mas a gente não vai entrar nesse debate hoje. Hoje eu queria terminar de colocar todos os elementos na mesa, né, para a gente entender o que está em jogo, tanto na concepção de função paterna, quanto na concepção de leitura diagnóstica, dentro desse debate. Então, para essa concepção de leitura diagnóstica, como a gente está vendo, existe uma apreensão clínica do Miller, né, de que se o sujeito ele faz um recurso ao imaginário, ele tem uma perspectiva de regressão ao imaginário. Essa regressão, né, quando ele fala aqui, retrocede topicamente ao imaginário, né, ela implica uma noção de que o imaginário está embaixo de alguma coisa, de que ele está subjugado a alguma coisa, porque senão esse termo não seria viabilizado, o termo do retrocesso, o termo da regressão, né? Por que ele usa essa expressão? Porque, de fato, né, historicamente, conceitualmente, na obra do Lacan, o imaginário foi inicialmente conceituado como um recurso, como um registro inferior ao simbólico, né? Essa concepção, essa construção, né, ela parte desde a época que o Lacan era psiquiatra, que ele vai gestando uma série de conceitos para definir o imaginário, e ela ganha o ápice quando ele consegue definir, né, a sua primeira formalização estrutural do sujeito com o esquema R, né? Então ele formaliza pelas vias da metodologia estrutural, né, uma concepção de imaginário que é totalmente dependente e tributária do simbólico. Então, no ápice, no auge dessa concepção estrutural, a gente vai ter o esquema R. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu não sei também se está ao contrário para vocês, né? Mas, de qualquer maneira, o que está em jogo no esquema R, que é o ápice da formalização estrutural, né, da teoria do sujeito lacaniano? Está em jogo, né, para o Lacan, a suposição, né, de que a coordenada do desejo da mãe, né, que vai viabilizar
a possibilidade de entrada de uma criança na vida dela está inevitavelmente dirigida a um outro, né, que o Lacan chama o pai. Ou seja, né, para que um homem que não seja Deus, né, possa engendrar um filho, possa gestar um filho, é preciso que o desejo dele esteja referido a um ponto fora dele, né? E o Lacan diz, esse ponto é o ponto mestre da coordenada que vai guiar o lugar subjetivo desse sujeito. Então, o desejo da mãe, né, engendra um lugar para a criança, em geral um lugar ideal, né? Claro que não, nem todos são assim, mas em geral a gente tem esse lugar ideal. Essa criança vai constituindo a sua imagem de quem ela é, supondo, né, que ela está no campo, esse eu dela faz a imagem do objeto de desejo da mãe, né? É por aí que ela vai achando que ela e a mãe são um, né? Até o ponto em que, passando pelos tempos de constituição, né, ela começa a se dar conta de que o olhar do desejo da mãe vai para além dela, né, vai para um ponto que extrapola ela, que é esse ponto que está aqui e que, inclusive, antecedeu a chegada dela, né? Então, se o desejo da mãe faz referência a um ponto terceiro na dinâmica, é porque este ponto terceiro é condição para que essa criança também não fixe seu desejo só voltado à mãe e fixe seu desejo voltado a um ponto para além da mãe, né? E aí a gente tem uma dialética que o Lacan chama fálica. O que importa para a gente nesse momento? Eu sei que para alguns, né, esse esquema ele é batido e para outros é uma novidade. A gente vai voltar a ele, mas o que importa para a gente nesse momento? Importa que, nessa altura da elaboração, o Lacan supõe essa coordenada, desejo da mãe, marcado pelo ponto exterior a ela, chamado pai, que define o lugar em que a criança vai chegar ao mundo. Ele supõe este campo aqui como campo simbólico que vai replicar as coordenadas do campo imaginário. Ou seja, ele supõe que é este campo que detém, de maneira especular, essas coordenadas aqui. Se a constituição começa aqui, né, nesse ponto, aqui a gente tem o ponto em espelho, que é o falo imaginário, né? Nesse sentido, o imaginário ele se apresenta como um registro inteiramente subordinado a essas coordenadas simbólicas, né? É por aí, né, que, então, essa construção a gente tem em 58, né? Então, o Lacan já vinha há muito tempo falando, né, para um público grande de pessoas, e é o ápice da formalização dele. E o Miller, ele mesmo, né, vai situar o texto de uma questão preliminar como ponto divisório da diagnóstica, né? É por aqui que a gente tem, na teoria lacaniana, um carimbo de que o imaginário se constitui como uma espécie de marionete do simbólico, né? Pensando numa marionete, tem as cordas, né, que guiam o movimento da boneca, né? Ou então num fantoche, que, por exemplo, né, a mão que está por dentro vai guiando, né, o movimento que o bonequinho vai fazendo por fora, né? Então, essa concepção é o que permite ao Miller falar de uma regressão tópica ao imaginário. Ou seja, o sujeito está se ancorando numa maneira regredida por estar apoiado num registro supostamente inferior, por isso é uma regressão. E aí, né, essa regressão acaba sendo nomeada, conceituada, moldada, esculpida como suplência, né? Uma suplência imaginária que daria conta,
né, de organizar algo que no simbólico não estaria totalmente organizado, né? Então, no caso, né, da proposta da psicose ordinária, ele diz, a gente pode inferir que uma organização nesse campo, né, permite dar conta, de alguma maneira, nesses pacientes em que ele supõe que não há este ponto regente. E por isso a hipótese da foraclusão generalizada, né? Então, em suma, a ideia de regressão, ela tem a ver com uma concepção hierárquica do registro do imaginário. Bom, faz sentido essa leitura? Faz e não faz, né? Primeiro, ela faz sentido, ela é compatível, porque, de fato, por muitos anos, o Lacan conceituou o imaginário como esse registro inferior mesmo, né? E ele faz isso em etapas e com a estruturação do esquema R define, né, a subordinação definitiva, digamos assim, até ali, naquele momento da obra, do recurso do imaginário como algo submetido inteiramente ao simbólico, né? Então, assim, no triângulo não tem nenhuma coordenada no campo do imaginário que escapa, né, do comando simbólico. Então, faria sentido, né, pensar que um recurso de estabilização no laço social via imaginário é um recurso supostamente inferior e mais fraco, pensando que o Lacan, né, começou, né, o seu ensino dele teorizando o imaginário como um instrumento de alienação do sujeito, né, de paralisia do sujeito, né. 15 dias atrás, no nosso último encontro, eu disse que com essa concepção, eles acabaram chegando, né, àquilo que o Lacan quis evitar, né, que no fundo era fazer uma diagnóstica pela adaptabilidade do eu, né, porque desde sempre o Lacan colocou o eu como a própria marionete, né, o eu era um fantoche e era por isso que ele criticava a Ana Freud, principalmente, né, como jogando a ela uma pergunta, mas aonde você vai chegar querendo aumentar os mecanismos de defesa desse fantoche, dessa marionete, né? Então, vamos trabalhar com os pontos que comandam as cordas, né? E não com o fantoche, digamos assim, né? Essa era a crítica dele. Por muitos anos foi assim. Então, faz sentido, né, entender o que o Miller está falando, né? A Paula falou, bom, vamos ser um pouco advogada do diabo, vamos salvar um pouco o Miller, né? E eu não estou aqui para criticar ele, né? Eu estou aqui para entender o que ele está dizendo e fazer a minha própria leitura comparada com o que eu leio, né, no Lacan. Então, dá para entender nesse sentido. De fato, quando se tem um paciente que está notoriamente estabilizado por esta via, né, imaginária, então entende-se que ele ainda está paralisado no próprio campo de alienação, que é o campo que o Lacan disse por muitos anos, né, que impede o acesso do sujeito, né, à sua própria divisão, né? Então, nesse sentido, a gente consegue entender e salvar, né, essa perspectiva. Acontece que essa perspectiva, ela pode ser contraposta por dois pontos. Um ponto tem a ver com o conteúdo daquilo que fala o Lacan, em dois momentos, principalmente dois momentos clínicos, e o outro ponto tem a ver com a forma. Por que tem a ver com o conteúdo, com a forma e toda a ideia, né, dessa leitura dos teóricos que acreditam, né, no declínio da sociedade patriarcal, ela também tem a ver com essa ideia da forma e do conteúdo, né? E aí, mais para frente, a gente chega num fechamento disso. Então, no que tange ao conteúdo,
Tem duas passagens clínicas, e é bem importante que elas sejam clínicas, porque elas ambas sinalizam, né, essa ideia que o Miller lança a mão, como uma ideia de suplência, digamos assim. Só que essas duas passagens clínicas, elas, para o Lacan, elas provam o contrário, né? De que o recurso ao imaginário feito por aqueles sujeitos naquele momento possibilitou um avanço subjetivo e não um retrocesso, como diz o Miller. Momentos clínicos em que o imaginário ele se apresenta como uma saída e não como um aprisionamento, né? Momentos em que é por ter uma indicação de colagem, né, imaginária e um consecutivo descolamento de uma colagem anterior, que o sujeito se move em direção à própria divisão subjetiva. Ou seja, é o Lacan, né, colocando passagens clínicas bastante pontuais, né, de que em determinados momentos de um processo analítico, o imaginário é via de saída, não é via de aprisionamento, né? Uma das principais... Então, essas passagens são duas, né? E tem a terceira, que vai ser a mais discutida, que tem a ver com Joyce. A primeira tem a ver com Hans, no caso Hans. A segunda no Hamlet. E essa terceira, né, no Joyce. Então, no caso Hans, quando Lacan discute no seminário 4, a relação de objeto, seminário que é feito em 57, né? Então é o mesmo ano que ele começa a própria elaboração do texto de uma questão preliminar. O Lacan vai propor o seguinte, ele está indo passo a passo, né, sobre o texto freudiano a respeito da evolução clínica da fobia do Hans. Ele vai acompanhando a hipótese do Freud, né, sobre a fobia do menino, principalmente o manejo que o Freud vai fazendo com o pai da criança, né, vai colocando, né, a própria análise dele de que o que falta a Hans é uma verdadeira intervenção, né, que o tire do pacto com a mãe, né, e ele coloca uma saída, né, no final da elaboração do conjunto de fantasias do Hans, que tem a ver com a possibilidade do nascimento da irmã dele, a Hannah. Então, qual que é a tese que o Lacan sustenta? Eu vou passar rapidamente por ela hoje e a gente vai voltar a ela nos próximos 2 encontros. Qual que é a tese que o Lacan sustenta? Que até então, né, quando a mãe do Hans mente para ele que ela também tem um pipi, ela coloca o Hans em maus lençóis porque ele fica impedido, né, de fazer a própria tese a respeito do papel do pai, né, no que tange a ele, Hans, né. Dentro disso, ele vai colocando o Lacan, né, que o Hans vai fazendo sucessivas tentativas de tentar fazer um descolamento em direção à mãe, né? E o primeiro descolamento vem com algumas perguntas a respeito de onde ele estava, né, quando eles viajavam para Gmunden, que era a lembrança que ele tinha das férias, né? O Lacan anota um ponto muito específico da passagem do Hans. Quando chega a Hannah na vida dele, ele tem a possibilidade de ver a mãe lidando com a Hannah. E é por ver a mãe lidando com a Hannah que ele consegue supor a Hannah na barriga da mãe enquanto viajavam, né? E o Lacan faz o seguinte, ele olha a irmã enquanto uma igual, e a partir do momento que a irmã
entra na dinâmica do desejo da mãe, ele, Hans, consegue cair da condição de criança real e se tornar uma criança imaginária. Porque o outro entrou no lugar da onde ele não estava conseguindo sair pela perspectiva imaginária dele, né? Então, essas elaborações, elas estão localizadas na página 378 da edição da Jorge Zahar, no capítulo que chama As Calças da Mãe e a Carência do Pai. E o Lacan diz, eu vou recortar para vocês algumas falas do Lacan. A Ana, né, ou Hannah, enfim, é introduzida como um elemento cuja queda é possível e desejada. Ainda na página 378, eu estou. No fim disso, Hans estará mudado. Isso é o que foi obtido. Veremos da próxima vez todas as consequências disso que são capitais para o desenvolvimento de Hans e que, além disso, são fascinantes. Hannah entra em jogo. Este é o outro termo inassimilável da situação. Todo o processo de fantasias de Hans consiste em restituir este elemento intolerável no real ao registro imaginário, no qual ele pode ser reintegrado. Este processo é escandido por duas etapas que nos esforçaremos por descrever uma a uma. Vejam como Hannah é introduzida sob uma forma completamente fantasística. O pequeno Hans nos diz: então, há 2 anos, Ana já tinha ido conosco a Gmunden. Então, ele recuperando as falas do Hans dirigida a Hannah. O pequeno Hans faz de Hannah um objeto cuja ideia está ali desde sempre. E essa reminiscência é a primeira etapa de uma imaginarização daquilo real. E isso tem outro sentido, além das histórias de regressão institucional. Mais para baixo, eu estou na página 379. Aqui, o pequeno Hans não pode mais eliminar o cocheiro, mas, por outro lado, é preciso também que a pequena Hannah segure as rédeas do cavalo. Então, na mesma frase, ele diz que as rédeas estavam nas mãos de um, mas também nas mãos de outro. Vocês têm aí, em estado vivo, essa espécie de contradição interna que nos faz supor com frequência os mitos, que há incoerência, confusão entre duas histórias. Quando, na realidade, o autor, que se trata de Homero, do pequeno Hans, é preso numa contradição que é simplesmente aquela de 2 registros essencialmente diferentes. Em suma, a partir do momento em que ela é uma imagem, essa irmã se torna o seu eu superior. Quando a pequena Hannah tiver cavalgado por um tempo suficientemente longo, o cavalo temido, então o pequeno Hans pode fantasiar que ele também tem condições de domar o cavalo. Então, e aí ele vai fazer, né, depois até uma pequena fórmula dessa suplência, né, que a irmã do Hans faz para ele. É como se a irmã do Hans entrasse na cena, né, ocupando este lugar aqui, que o ajuda a definir o próprio eu imaginarizado diante da mãe, enquanto aquele que cai. Então, né, a partir daí ele consegue também ele se imaginar domando o cavalo e a fobia começa a ceder. Então, nesse ponto, o Lacan está apostando que esse olhar imaginário ajudou Hans a subjetivamente se recompor e cair do lugar aprisionado à mãe. Né? Ele vê essa passagem como uma saída e não como um aprisionamento. A mesma leitura ele vai fazer com Hamlet através do papel que tem Laertes. Né? Aí aqui eu já estou na página, eu já estou aqui no seminário, não é esse, seminário 6,
o desejo e a sua interpretação. Deixa eu pegar a página da citação aqui. Estamos, então, no seminário 6, na página 298, da edição da Zahar. O Lacan acabou de falar um pouco da necessária condição, né, de que Hamlet seja visto em forma teatral, né? Porque ele diz, tem algo na representação que toca o sujeito e que não é possível consentir que haja da mesma forma ao ler a peça. Ou seja, tem algo no que é preciso ver nessa representação. E ele vai dizer, né, onde está a função do teatro da representação? É claro que não é a mesma coisa, absolutamente, ler Hamlet e vê-lo representado. O inconsciente se define como discurso do outro. Mais abaixo ele vai dizer o seguinte, a dimensão que a representação acrescenta, a saber, os autores que vão interpretar esse Hamlet, é rigorosamente análoga àquilo pelo qual nós mesmos estamos implicados em nosso inconsciente. E isso que constitui nossa relação com o inconsciente, ou seja, o significante, somos nós que fornecemos seu material. É precisamente isso que ensino e que passo o meu tempo a lhes dizer. Com nosso imaginário, isto é, com nossa relação, com nosso próprio corpo, já que o imaginário é isso. Então, ele está dizendo dessa potência na visualização dessa representação e que ela vai voltar como um vetor reflexivo ao sujeito e que esse vetor de retorno vai mobilizar o próprio imaginário dele, que é o eu e que é o próprio corpo. E aí ele vai dizer o seguinte, isso acontece com o próprio Hamlet na peça. Quando ele olha Laertes na cena do cemitério, chorando pela irmã, ele faz, né, o mesmo movimento que fez Hans ao olhar para Hannah. Ou seja, ele usa o objeto visto para se descolar de uma posição de alienação que ele próprio não estava vendo em si mesmo, né? E ele diz o seguinte, aí na página, no mesmo capítulo, na página 311. Eu vou ler toda a passagem para vocês. Hamlet vê Laertes pular dentro da cova para abraçar a irmã. Ele pula em seguida para abraçá-la. Digamos que é curiosa a ideia que fazemos do que se deve passar lá dentro. E eu o sugeri da última vez com o meu quadrinho imaginário. Em outras palavras, é pela via do luto que Hamlet passa, mas de um luto assumido na relação narcísica existente entre o A, o eu e a imagem do outro e de A. Então, ele está falando disso daqui, né? Essa passagem do eu em função a imagem do objeto desejado pelo outro. E ele vai concluir o seguinte. Há no fundo do quadro essa cena que de repente representa para ele, para Hamlet, um outro, a relação passional de um sujeito com um objeto. É essa cena que o engancha e que lhe oferece o suporte que faz com que, subitamente, se reestabeleça sua própria relação de sujeito barrado, com Ofélia, o objeto pequeno a que fora rejeitado devido à confusão, à emissão de objetos. Então, ele diz, ao olhar Laertes, ele consegue para ele, Hamlet, um suporte que o permite entrar em contato com a sua própria divisão, com sua própria condição de sujeito barrado, reestabelecendo o desejo dirigido ao objeto que está ali enquanto morto, Ofélia. Não estou dizendo, é claro, que Shakespeare pensou em todas essas lindas coisas.
Mesmo assim, ele pôs na articulação de sua peça um personagem tão singular quanto Laertes, para fazê-lo interpretar, no momento crucial da peça, no seu apogeu, esse papel de exemplo e de suporte. Enfim, essa é a citação que está na página 311. Então, pela via do imaginário, né, há uma vetorização especular que retorna ao sujeito de modo a mobilizá-lo a fazer um avanço na sua anterior posição subjetiva de paralisia. Né? No caso de Hamlet, a partir do momento que o fantasma, né, o pai, aparece para ele cede enquanto seu próprio desejo, né? A Ofélia vira um nada, né? E ele passa a ser o fantoche do pai. Né? Então, nesse momento, Lacan diz, ao olhar Laertes, ele reestabelece a conexão com o fato dele ser barrado, ser um sujeito dividido, pela via do suporte imaginário. Bom, então, esses dois aspectos, eu disse para vocês que a tese do Miller, ela tinha sentido, exceto, né, por dois aspectos de conteúdo e por um aspecto de forma. Então, esses dois aspectos mostram que o conteúdo clínico do Lacan não necessariamente concorda que quando há um recurso ao imaginário, isso quer dizer um retrocesso. Pode ser que quando há um recurso imaginário, o sujeito está no movimento de avanço subjetivo. Peguem, por exemplo, né, todo e qualquer relato clínico daqueles analistas que trabalham com condições ditas não padrão, não padronizadas. Por exemplo, no Vox a gente teve recentemente a participação do grupo das meninas do grupo Ponte, né? E o relato delas ia no sentido de observar que havia uma movimentação subjetiva por parte de algumas garotas ali, alguns pacientes, né, acometidos por uma condição neurológica, que uma movimentação subjetiva que vinha primeiramente por uma via de movimentação do corpo, né? E aí depois alguma mobilização no sentido da posição do sujeito, né? E esse relato vocês vão encontrar sucessivamente em analistas que trabalham com condições neurológicas, analistas que trabalham com pacientes psicossomáticos. Então, por exemplo, o livro do Jorge Unique, ele trabalha praticamente só sobre essa esfera, né? O quanto pequenas movimentações no registro imaginário, né, dos pacientes que ele trabalhava no ambulatório, né, pacientes com psoríase severa, provocavam grandes movimentações no sentido subjetivo, né? Eu me recordei recentemente de uma que ele contou para a gente, que ele, por exemplo, pede para que os pacientes cubram os espelhos, né, em suas casas, e isso convoca, né, ou faz com que esses pacientes retornem numa posição um pouco diferente do discurso sempre viciado em que eles estavam até então, né? Tem alguns textos do Manuel Berlink, né? Me lembro que ele, quando ele foi meu orientador do mestrado, né, ele me contava um caso de uma paciente que ele tinha viciado em cocaína e que a única sessão em que ele percebeu que algo nela se mexeu foi quando ela sentiu o cheiro do chocolate que ele havia comido, né? E que veio pela via do cheiro, veio por uma via sensorial que toca o corpo e que fez com que essa paciente começasse de uma maneira inédita a falar. Ou seja, vocês vão recolher, assim, sem sombra de dúvidas, relatos, né, em que essa mobilização via imaginário convoca, sim, uma mobilização subjetiva, ou seja, nem sempre, né, o Lacan concordaria de que um recurso imaginário é necessariamente um retrocesso. Enfim,
Eu vou me adiantar aqui um pouco para chegar no ponto que eu queria hoje, talvez não com a calma que eu queria, mas eu acho que o principal está colocado, que é o seguinte: eu falei que isso tem a ver com o debate sobre o conteúdo e tem a ver com o debate sobre a forma, né? Em termos de conteúdo, então há controvérsias de que esse recurso é necessariamente uma regressão. Em termos de forma, no que tange a elaboração da teoria da constituição do sujeito, fica bastante complicado sustentar a ideia de regressão quando a gente compara os dois esquematismos do sujeito feito por Lacan. No primeiro esquematismo que eu mostrei para vocês, a gente tem uma espécie de triângulo imaginário, né? Um triângulo imaginário, todo comandado pelas cordas do simbólico. No segundo esquematismo, feito por Lacan, né, depois da década de 70, a gente tem real, simbólico e imaginário que não obedecem a uma estrutura de replicação. Você não tem um registro que define as coordenadas do outro. Você tem intersecções, você tem zonas de conexões entre os registros. Ou seja, se lá é possível falar de uma regressão tópica ao imaginário, porque o sujeito ele regride do simbólico ao imaginário, quando a gente traz para cá, para esse esquematismo, fica praticamente inviável aplicar a ideia de uma regressão, porque não há nada que indique que o imaginário está subjugado aos outros dois. Então, aqui a gente tem uma ideia de que eles estão em regime de equivalência e não em regime de hierarquia, né? A gente tem conjuntos de sobreposições entre eles, tem maneiras de amarração entre eles, mas a gente não tem uma definição única que coloca o imaginário embaixo do simbólico, como é o caso do esquema R. Então, a respeito da forma, da estrutura conceitual, também é possível introduzir um questionamento sobre essa concepção clínica diagnóstica de que uma saída pelo imaginário ela é necessariamente uma regressão. Por que que isso é importante, né? E aqui a gente volta na ideia do tema, né, do nosso seminário. É importante porque toda a concepção desses pós-lacanianos, como eu já apresentei para vocês, acho que de uma maneira até exaustiva, né, está fundada naquela conjugação entre as teses do declínio da sociedade patriarcal em associação com o declínio, né, do liberalismo e o advento do neoliberalismo, né? Coloquei para vocês no nosso último encontro que isso não só tem a ver com o conteúdo, do tipo, há novas formas de família, há novas formas, né, de posição no laço diante da sexualidade. Então, uma família ela pode ser composta por um pai que vem de uma condição feminina, né? Ela pode ser composta por um pai e uma mãe que ambos estejam numa condição masculina, por exemplo, né? A gente sabe que nos países subdesenvolvidos, né, a imensa maioria da composição familiar tem a ver com a ideia da mãe ser a chefe de família, não só uma chefe, mas com uma ideia de divisão de responsabilidade com os filhos mais velhos, enfim. Isso tem a ver com conteúdo do tipo, aquele que ocupava a imagem do pai, né, está sendo esfarelado, mas também tem a ver com a forma da ligação social, né? Todas essas formas, né, anteriores atribuídas ao patriarcado tinham, né, em sua estrutura
uma noção hierárquica, do tipo, do pai vem o rizoma da família, do faraó vem toda a concepção de lei a ser estabelecida, do senhor feudal vem a estrutura do feudo, né? Do rei vem a estrutura do reino. A concepção, né, não tem a ver exatamente só com o conteúdo de uma imagem de potência de alguém que dita as leis, mas sim com essa forma hierárquica de que tem um ponto acima dos outros e que dita a estrutura de rede dos outros, né? Isso é a ideia de uma queda do patriarcado, também tem a ver com essa queda de uma estrutura em que um ponto dita todos os demais, né? Nesse sentido, né, o que entra em jogo para esse debate é que a partir do momento em que Lacan faz esse tipo de elaboração, ele está colocando em jogo uma queda de forma hierárquica, mas não necessariamente uma queda do conteúdo a respeito da incidência da função. Então, por exemplo, aqui nesse modelo, a gente tem o modelo da pirâmide, de um ponto acima que determina todos os demais. Nesse ponto aqui, nesse exemplo, a gente não tem esse ponto que vem de cima e que determina o rizoma abaixo dele, né? Começa a ficar bastante complicada a discussão, né? Quando então a gente entende que se o debate vai para a forma, há sim uma espécie de queda desse privilégio, desse ponto acima de todos os outros, que seria o pai na constituição do sujeito. No debate do conteúdo, abre-se uma complexidade que é até a elaboração dessa concepção de sujeito, tanto a teoria lacaniana quanto a teoria freudiana uniam, né, aqui em torno desse ponto, algumas características atribuídas ao pai, que tem a ver com a lei, tem a ver com a proibição e tem a ver com a exceção. Eu não vou conseguir, né, expor para vocês toda a complexidade desse debate, achei que a gente conseguiria entrar nele hoje, mas eu vou deixar ele para a gente fazer com mais propriedade no próximo encontro, que tem a ver, né, com a separação funcional entre lei, proibição e exceção. Por exemplo, né, a junção de que a função do pai, a função desse ponto externo da pirâmide, que define a pirâmide, tem a ver com a sustentação da lei, ela só é, a princípio, uma conexão original, ou uma conexão intrínseca. Porque quando a gente começa a examinar as condições de formação da sociedade, a ideia de lei, proibição e fundamento não tem uma conexão intrínseca. Por exemplo, numa ditadura, né, a gente tem esse ponto em cima da pirâmide, o ditador, que dita as regras para o rizoma abaixo dele, né? Nesse sentido, a gente tem aquela posição parecida com as narrativas de Deus que eu coloquei no primeiro encontro para vocês, é alguém que de fora impõe as regras para o conjunto do laço social que está dentro. Num parlamento, num sistema parlamentarista, por exemplo, a gente tem um modelo diferente. A gente tem, se a gente dá uma olhada, né, na composição do parlamento britânico, até o próprio modelo da Suécia e do Japão, o que a gente tem? A gente tem essa figura fora, que é a figura do rei, da rainha,
Só que, por outro lado, essa figura fora, ela está, né, ao mesmo tempo ligada e legitimada, né, pelo parlamento, que a sustenta enquanto um fora. Então, por exemplo, na Inglaterra a gente olha a figura da rainha, digamos, que seria o ponto, né, ápice da pirâmide, tá um acordo, existe um acordo de que é uma figura decorativa. Ela tem a imagem do ponto fora da pirâmide, mas as regras se fazem, né, dentro do parlamento. A legitimidade do executivo se baseia no próprio legislativo lá. Então, são, por exemplo, são governos, né, são sistemas em que a figura do chefe de Estado não se confunde com a figura do chefe do governo. O que não acontece, por exemplo, no nosso país, né, em que a figura do chefe de Estado se sobrepõe à figura do chefe de governo. E a gente tem essas bizarrices que a gente vê, por exemplo, né, do presidente supondo que ele é o Estado, né, e aí ele acha que ele não é o presidente, ele acha que ele é o Luís XIV, né, o Rei Sol, né, o Estado sou eu, né. De vez em quando, alguém lembra ele que ele é uma imago de autoridade e que ele não tem a prerrogativa de ditar regras, né? De vez em quando, o sistema consegue, né, fazer esse descolamento. O que está em jogo, né? Por exemplo, quando a gente vive essa sensação de insegurança, né, de garantia, né? Como é que a gente vai garantir, né, que a lei que vai operar é a lei que está prevista e não é a lei daquilo que essa figura que se supõe fora está ditando, né? Pela via do pacto, né? Então, como é que, por exemplo, vai saindo um ministro, vai saindo outro ministro, né? O que a gente supõe que nesse movimento, em determinada altura, alguém decidiu sair do pacto, né? Ou seja, alguém decide sair do pacto e a nossa pergunta é: até onde vai essa ponta do pacto, né? Até onde vai, por exemplo, a ponta em que a PF está pactuando com a figura que é uma imago de autoridade, não é autoridade, para ditar as regras, né? A nossa insegurança vem, se o pacto for forte entre eles, a lei que vai valer é a lei que está no acordo do pacto. Se tiver um ponto terceiro que vai quebrar o pacto, então a lei que vale vai ser a lei que está prevista. Enfim, tudo isso abre uma discussão enorme, né, e que tem várias nuances. Por exemplo, a garantia da lei não é para nada a garantia de que haverá, né, alguma garantia para o sujeito de operação com o seu próprio desejo, né? Por exemplo, se a gente recorrer a uma história como a do Mandela, né, foi a lei que garantiu que ele ficasse quase 30 anos preso, né? E uma história como a dele vai mostrando, né, o que é o contraditório da existência dessa lei, né? Porque enquanto um guerreiro pela liberdade, ele lutava para que as leis do seu país fossem refeitas de modo a não vigorar uma lei de divisão racial. Enquanto advogado, ele era procurado pelos negros, pelos mestiços, né, para que ele os defendesse de acordo com aquilo que estava previsto nas leis. Então, por exemplo, era crime um negro beber num bebedouro reservado para brancos. Mas não era crime um mestiço beber nesse bebedouro. Enquanto alguém que lutava pela liberdade, ele lutava para que não houvesse nenhuma divisão entre negros, mestiços e brancos. Enquanto advogado,
Ele, procurado por um mestiço, ele precisava provar que esse mestiço não podia ser punido, porque, segundo previsto a lei, ele estava autorizado a beber no bebedouro para brancos, né? Esse tipo de contradição que a lei imprime, né, é o que vai ser previsto por Lacan na conceituação da função paterna. Só que toda essa gama de contradição, né, do que é a lei, ou seja, não é óbvio, né, o que é a lei, e muito menos óbvio qual é a função desse ponto fora, né, que opera com essa lei. Então, essa contradição, né, ela vai ser assimilada no ensino lacaniano, mas ela não vai ser assimilada de entrada. Ela vai ser assimilada depois que esse ponto já foi eleito. Porque, por enquanto, esse ponto, né, é um ponto que prevê a conjunção dessas funções, da exceção, da interdição, né, e da lei. Quando Lacan chega em 1964, ele vai questionar, né, o fato de que esse tipo de posição não admite qualquer contradição. Ou ela existe enquanto ponto inaugural, ou ela não existe. É a partir daí que ele vai lançar mão dessa figura, né, que é o sacrifício de Isaac por Caravaggio, e a partir dessa figura aqui, ele vai colocar em jogo tudo que há contraditório entre a lei e a posição do pai, né? Aqui ele vai dizer, nessa cena, a gente é obrigado a admitir que tem, no mínimo, 2 pais em jogo e um que porta o dizer do pai, que é o anjo, né? Eu não vou entrar nessa discussão, porque ela vai abrir, então, nosso debate da próxima semana. A partir daqui, então, eu vou dividir o seminário entre as elaborações de Lacan, colocando o conceito de função paterna em relação à posição do imaginário antes dessa figura do Caravaggio, que é 1964, né? E eu pretendo colocar, então, essa primeira construção do sujeito lacaniano que prevê o imaginário inferior ao simbólico até o final desse semestre. Então, até o final desse semestre, a gente vai trabalhar com um período teórico que antecede essa figura. E no segundo semestre a gente avança a partir do momento em que o Lacan concebe a função paterna como algo que porta toda essa contradição. Acho que algumas coisas, enfim, ficaram anunciadas, eu espero esclarecer na próxima. Não consegui deixar hoje, como eu queria, tanto espaço para as perguntas, mas eu precisava adiantar um pouco o conteúdo. Enfim, de qualquer maneira, nós temos 15 minutos ainda. Quem quiser, pode perguntar. Queria fazer 2 observações a respeito do que você falou, de que o imaginário não é necessariamente tomado pelo Lacan como uma questão menor. E me referindo aos 2 exemplos que você deu, tanto do Hans quanto do Hamlet. Porque tanto há uma positividade do imaginário que na passagem do Hamlet, essa identificação que ele estabelece com Laerte permite a ele uma reação agressiva, o que vai distinguir ele inteiramente. E isso é um fator que, por exemplo, na passagem do Hans, a gente não tem essa reação agressiva quando da entrada em cena da Hannah, que, aliás, coloca uma questão sobre os efeitos da posição materna sobre o Hans
de uma forma muito mais avassaladora do que da posição do Hamlet em relação ao imaginário, onde a agressividade fica acessível a ele. E uma outra coisa que confirma também as suas observações é que fala-se muito pouco que não existe um único conceito do imaginário no Lacan. Naquilo que você mostrou dos nós borromianos, não é o mesmo imaginário que está em jogo. Porque se fosse, não haveria equivalência entre os registros. É claro que a gente não tem tempo para mostrar essa diferença agora, mas eu acho que você abriu uma oportunidade de mostrar isso de uma forma muito precisa. Uhum. Vou já responder, Mauro, pela precisão cirúrgica, né, das tuas duas observações. A primeira, né, que coloca o Hamlet, né, em função dessa reação agressiva como um passo diferente do Hans, né, considerando que para o Lacan a agressividade era o passo necessário para a separação do sujeito. Essa é a tese que ele faz em Agressividade em Psicanálise. Ou seja, ao não ter essa condição agressiva, o Hans fica mais prejudicado, né? Digamos assim, nesse movimento subjetivo, considerando a agressividade como uma condição necessária, né, para que o sujeito saia do estado de alienação, né, de acordo com o próprio Lacan. A ideia, né, de que não é o mesmo imaginário, ela é a condição, né, que nos permite pensar saídas clínicas pelo imaginário que não sejam tocadas inicialmente por uma mobilização simbólica, o que é impossível de ser pensado no esquema R, porque ali no esquema R, tudo que está no campo do imaginário é atribuído como uma corda que vem lá desde as coordenadas do simbólico, né? O esquema do nó borromeano mostra que a gente tem uma boa parte do simbólico que não está atribuída, né? Não está subjugada a nenhum lugar, e isso implica uma redefinição do imaginário, e aí a sua série consequente do corpo e do próprio eu. Né? Se a gente leva a sério a ideia de que o imaginário é o corpo, né? Por isso, a hipótese clínica, né, que deu origem tanto ao trabalho quanto que foi o ponto de conclusão dele, é que esses clínicos que trabalham com essas condições que não respondem aos tratamentos padrões da neurose, é que a chance do tratamento evoluir tem a ver justamente com incidências pela via do imaginário. Nesse sentido que a gente está falando, no sentido daquilo que a gente discutiu com o Grupo Ponte, por exemplo. Enfim, mais perguntas? Daniela? Oi? É só uma... Na verdade, você vai ser para os próximos seminários. Mas fiquei curiosa na figura do sacrifício de Isaac, o anjo ser representante de um pai, né? Sim, ele porta, né, uma nova lei, né? Ele vem dizer a Abraão que ele, ao invés de sacrificar o filho, ele pode sacrificar o cordeiro. Resta a Abraão decidir qual pacto que ele vai manter, se é com a primeira lei ou se é com essa lei que vem por um nomeado para portar a lei. Mas ele vem representando já um pai? Ou é uma mensagem? Ou é um impulso? Ele vem representando o pai, né? O pai já? Sim. Já o pai? Sim. Acho interessante. Interessante usar essa figura, né? Ela foi usada pelo Lacan, né, no momento de virada, quando ele vai anunciar que já não é mais possível falar em nome do pai, mas é necessário falar em nomes do pai,
Por isso ele traz essas camadas paternas presentes na cena do sacrifício, né? Ele vai dizer ali, a gente tem no mínimo 2 pais. Foi possível de acompanhar? O pessoal está quieto hoje, ficou muito difícil. Oi? Tem pessoas sugerindo referência bibliográfica. Não sei se a pessoa ia falar. A referência bibliográfica eu vou manter, né, aquela que eu não consegui entrar, né, que são os complexos familiares, é o texto do Lacan, de 1938, né, eu achei que eu fosse conseguir chegar nela hoje, mas não foi possível. O texto dos complexos familiares na formação do indivíduo é um texto que vai mostrar para a gente, né, o quanto, mesmo antes do Lacan ter a apropriação da metodologia estrutural, vai mostrar o quanto ele já supunha uma diferença grande entre a incidência de uma lei subjetiva e a presença de uma imago da autoridade paterna, né? Em 38, ele vai advertir, né, que, ou seja, está antes da guerra, né, e ele vai advertir que a presença dessa imago, do declínio social da imago paterna, vai provocar uma série de efeitos psicológicos que tem a ver com o caráter, né, mas que isso não indica, né, que estamos no campo de uma redefinição completa, né? Então essa é uma citação, né, que ele vai lançar a mão, né, e que vai deixar para a gente o legado, né, de que mesmo antes, né, da estruturação conceitual do nome do pai, ele já tinha, né, uma definição muito clara do que era uma imago do pai, que não se confunde com o nome do pai, né? Eu me lembro que em alguns encontros anteriores, eu anoto sempre as perguntas, né? A Bárbara tinha feito uma pergunta sobre uma espécie de saudosismo dos pós-lacanianos em relação aos períodos em que havia uma espécie de consenso sobre a figura presente que seria a autoridade, né? Haveria uma espécie de saudosismo desses teóricos que falam que a contemporaneidade fez um novo sujeito por não termos mais essa figura de autoridade, né? E na época eu respondi que não, né? E justamente porque aí está o ponto de confusão, né? A ideia desses autores é que a partir do momento em que os movimentos derrubaram líderes autoritários, caiu sim essa referência de autoridade. E que a partir do momento em que as famílias não estão mais compostas, dirigida a esse ponto, né, de topo da pirâmide, que seria o pai, também haveria uma recomposição subjetiva, né? Então, eles estão usando tanto a forma quanto o conteúdo. A questão é, o que cai quando cai este ponto de autoridade? Para o Lacan, cai só uma imago, né? É isso que está em jogo, por exemplo, quando a gente vê o que se reestabelece hoje, depois desse período em que houve a queda dos líderes autoritários e a gente está vivendo uma segunda onda, em que há uma renovação desses líderes. Então, e o que entra em jogo não é um fortalecimento da lei. O que entra em jogo é um fortalecimento dessa imago da lei, né? Então, ele vai dizer, o Lacan, esse texto de 38, na página 60, né, da minha edição. Não somos daqueles que se afligem com o pretenso afrouxamento do liame familiar. Né? Lá em 38, então, ele já estava vendo essa dissolução da estrutura da família.
Não será significativo que a família tenha se reduzido ao seu agrupamento biológico à medida em que ingressava os mais elevados processos culturais? Mas um grande número de efeitos psicológicos nos parecem depender de um declínio social da imago paterna. Declínio condicionado pelo retorno de efeitos extremos do progresso social do indivíduo. Declínio que se marca, sobretudo, em nossos dias, na coletividade, que mais sofreram esses efeitos: concentração econômica, catástrofes políticas. Ou seja, a pergunta que a gente coloca, né, para os pós-lacanianos que eu apresentei é: eles estão falando de um novo sujeito? Ou eles estão falando dessa consequência psicológica de um efeito do declínio social da imago paterna? Então, isso mostra que o Lacan estava absolutamente advertido, né, do tipo de imagem do pai, né, e que sim, a queda dessa imagem ou o apogeu dessa imagem produz efeitos, mas que esses efeitos não necessariamente precisam ser vistos como uma refundação de um sujeito, e sim como certos aspectos psicológicos, né, de uma condição que tem a ver com o momento cultural. Mais alguém? Eu vou aproveitar só rapidinho, porque talvez seja um jeito de voltar à pergunta, nessa ideia, essa pergunta que o Mauro fez, que a segunda parte da questão do Mauro, sobre ser outro imaginário, né, como você respondeu. Eu acho que toca essa mesma questão que você falou agora, né, a gente precisa fazer um sujeito novo, a gente precisa, né, qual é o momento em que aquela tese não é, ou aquele momento do conceito que ele não é absorvido. Confesso que para mim isso é super difícil de pensar assim, de uma forma metaconceitual. Tenho sempre que estar acompanhando alguém fazendo isso, tenho dificuldade mesmo. E um pouco, a gente poderia pensar talvez por aí, a questão que eu estava perguntando na sessão passada, na sessão do nosso encontro passado, a respeito do fato de que o Miller, estou até tentando recobrar, que é tanta coisa na cabeça, mas do fato do Miller chamar de novas conceituações, como que era? Ele coloca novos transtornos de linguagem, Paula, era a sua questão. O que isso significa nesses mesmos termos que nós estamos tendo? Ao colocar novos transtornos, do que se trata, né? Então, a questão é análoga mesmo, né, Paula? Porque assim como é preciso redefinir, né, com aquilo que ele acrescenta de conceito o imaginário, a mesma coisa vai valer para o simbólico, né? É preciso redefinir esse simbólico de tal maneira que a previsão de incidência dele não seja essa datada da década de 50, que é única e exclusivamente pela via da cadeia significante, né? Eu acho que aí entra uma discussão bastante complexa a respeito do que vai a se tornar a concepção de Lacan de linguagem, né? Eu me lembro que a tua questão foi interrompida, né, pelo sistema com uma indicação de, por exemplo, do fala-ser, né? Ou seja, o fala-ser já é uma concepção de que diferente do esquema R. No esquema R, a criança chega ao mundo já dentro de um campo de coordenadas previstas e ela vai ser habitada por este campo de coordenadas, né? A ideia do fala-ser é que ela se apropria, né, da maneira, do que tem na linguagem, né, de uma maneira que ela pode fazer uma participação não passiva, digamos, né? Tem alguma escolha disso, enfim. Acho que tanto a definição da ressignificação do imaginário quanto a ressignificação do simbólico, né, são modelos diferentes para falar sobre isso, né?
E é também a única alternativa que a gente tem para evitar novamente uma conceituação que está muito em prática hoje em dia, que é, na ausência daquilo que a gente não pode explicar pelo simbólico, então a gente fala que é real. Né? Então, tudo aquilo que não entra no campo do que estamos acostumados a decodificar como efeito da cadeia significante, então vamos chamar como efeito do real e não se pensa muito sobre isso. Né? Se você pensar um simbólico ressignificado, você talvez tenha outras maneiras, né, de pensar. Né? Essa é uma discussão que eu tive muito com o Ricardo Goldenberg, né, sobre o tédio que é acabar definindo tudo pela via do real. Né? Mas a gente não tem agora um tempo, né? Como eu disse, o nosso seminário ele se encerra pontualmente às 14, para que o Vox dê início a outra atividade que acontece internamente, conduzida pelo Maurício. Eu agradeço a todos vocês, eu vi que as pessoas estão pedindo bibliografia, né? A bibliografia que eu recomendo é essa, Os Complexos Familiares. Não vejo sentido em recomendar todas as bibliografias que eu li, porque é um processo de leitura aí que está vindo de mais ou menos uns 8 anos, então eu acho que não vai ser possível fazer toda essa leitura em 15 dias, tá? Mas o ponto principal está nos complexos familiares. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer, viu, Dani? Eu quero agradecer muito. Para mim, foi muito preciosa essa explicação toda que você deu hoje, né? Como se precipitasse, sabe? Algo que eu vinha, né, acompanhando e acho que sintetizou para mim. Então, um ponto. Formou um ponto para mim importante. Bacana. Então, a partir a gente tem 2 encontros ainda, tá? Esse semestre. Nesses 2 encontros, a proposta é ficar, né, nessa primeira conceituação do Lacan, né? Então, a gente vai até a figura do Caravaggio, que é 1964, e a partir do segundo semestre a gente entra no segundo período de elaboração, tá? Os próximos encontros, dia 5 de junho e 19 de junho. Ok. É lá, então. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada a vocês. Vai com Deus.